Fala galera, tudo bem? Vamos dar uma olhada agora em argumentação. Antes de concluir, né, pensar no desfecho, como eu tinha falado, a gente vai dar uma olhada aqui em argumentação. Por que é importante a gente olhar esse aspecto argumentativo? Porque basicamente ele vai garantir para o seu texto que ele não fique expositivo, superficial e tem alguns erros recorrentes que eu queria tratar com vocês antes para que a gente já pudesse prevenir algumas coisas, né? Já está ciente de alguns pontos. Em relação aos elementos externos, basicamente, eles são o quê? O que são os elementos externos? Está lembrado? Qualquer ideia, qualquer basicamente eixo argumentativo, qualquer eixo expositivo ligado a uma outra área do conhecimento que você use na redação. Então, você pode citar filme, pode citar música, pode citar, enfim, livro, tudo aquilo que a gente já conversou. É possível de citar. Qual o grande problema no uso do elemento externo, muitas vezes, no desenvolvimento? Ele é bom, ele é interessante, ele é ótimo. Muitas vezes ele garante uma argumentação ainda mais sólida, porque ele serve para quê? Para ratificar, para corroborar o seu raciocínio. Então, ó, anota aí do lado de elemento externo que ele serve para ratificar. E por que é tão interessante você gravar que ele serve para ratificar o seu raciocínio, não para ser o seu raciocínio? Porque se o elemento externo for o principal do seu parágrafo, repara que você não está sendo autoral, você está copiando a ideia de alguém. Beleza? Tranquilo? Então, galera, preste atenção nisso. Quando vocês forem fazer um elemento externo ao longo do texto, utilizar ao longo do parágrafo de desenvolvimento, use de forma concisa. Não utilize o elemento externo de forma muito alongada. Por quê? Porque senão você perde espaço de argumentação e o seu parágrafo fica majoritariamente expositivo. Tem muita gente que vai fazer um texto e cita as guerras mundiais, por exemplo. E aí o cara chega e escreve o texto sobre a guerra, está escrevendo um texto sobre, sei lá, direitos das pessoas, direitos individuais que não são garantidos. Aí o cara chega no parágrafo de desenvolvimento 1, ele cita que durante a guerra esses direitos não aconteceram. Só que ele não para aí, ele cita toda a história da guerra só para falar isso. Ele perde 5, 6 linhas falando da guerra, falando da Segunda Guerra, falando da Primeira Guerra, que for. E ele, principalmente, ele só fala disso. Então, basicamente, ele não tem uma ideia autoral. Aquele raciocínio é um raciocínio geral. E para saber sobre a guerra, teoricamente o tema seria outro, entendeu? Então o raciocínio não pode ser exclusivamente pautado no elemento externo. O elemento externo ele serve para corroborar o que você pensa, né? Ou seja, basicamente quando a gente pensa nos exemplos dos livros, você não vai citar o Vidas Secas, o 1984, o Seminarista ou qualquer outro livro que venha a ser cobrado para basicamente falar sobre o livro. Você cita o livro de modo a garantir que o seu raciocínio seja corroborado com base na opinião do autor, com base naquele personagem, com base na ditadura do grande irmão. Então, repara, isso é importante para você. Fatos. Fique atento aos fatos também, ou seja, pode usar, tá, galera, os elementos externos, mas de forma concisa. Deixa eu anotar aqui para você anotar também. Pode de forma concisa. Os fatos, é interessante que você exponha fatos ao longo do seu D1, D2, é interessante que você exponha fatos, desde que eles sigam essa mesma lógica da concisão. Então é interessante, só não use de forma a ser o principal ponto do parágrafo. Se você só expõe fatos no parágrafo, seu parágrafo vai ser expositivo, vai ser superficial, beleza? E as ideias aditivas, tome cuidado com o excesso de ideia aditiva. Se você reparar que ao longo do seu parágrafo você está colocando muito além disso, ademais, provavelmente você está adicionando mais e mais ideias e não está aprofundando nenhuma, o que vai dar uma superficialidade ao seu raciocínio. Beleza? Então, galera, sobre a argumentação, por enquanto fechamos. A gente vai ver mais para frente métodos argumentativos, mas por momento, isso é o que você precisa saber para ir estruturando as suas ideias. Beleza? Aqui no curso a gente tem um grande planejamento para que você consiga chegar a uma nota adequada no final, desde que você consiga absorver esse aspecto teórico, aspecto prático e as dicas que vão sendo dadas ao longo dos vídeos. Beleza? Então não sai daí, galera, que a gente não vai te deixar na mão e vai continuar aprofundando essas ideias. Beleza? Um abraço, tchau, tchau.